Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos dar continuidade ao nosso folhear de páginas da revista Fonfon do ano de 1917. Já fizemos uma primeira seleção, estaremos fazendo agora uma segunda seleção. Selecionamos algumas imagens, não apenas do Rio de Janeiro, mas abrangendo um pouco mais até do território nacional, dando uma fugidinha em São Paulo, em Minas Gerais, em alguns estados do Brasil, já que a revista Fonfon tinha alcance nacional, era editada no Rio de Janeiro, principalmente os acontecimentos do Rio de Janeiro eram retratados, mas ela de vez em quando fugia para outros estados do Brasil. Vamos lembrar o que é a revista Fonfon, gente? Revista Fonfon é uma revista brasileira fundada no Rio de Janeiro no ano de 1907 e finda e parou de circular no ano de 1958. A frequência dela era semanal. Perfeito? Então, a revista Fonfon foi fundada por George Smith, tendo como um de seus idealizadores o célebre escritor e crítico de arte Gonzaga Duque. Tinha no enfoque dado à ilustração uma de suas características principais. A revista, inclusive, tornou célebres ilustradores como Nair de Tefé. Nair de Tefé foi a segunda esposa do presidente Hermes da Fonseca. A primeira havia sido a dona Orsina da Fonseca, que dá nome, inclusive, a um colégio aqui no Rio de Janeiro. Também foram ilustradores importantes na revista Fonfon J. Carlos, o famoso cartunista, talvez um dos mais ilustres cartunistas de nosso país, o J. Carlos, Raul Pederneiras e Calixto. E contou, inclusive, em 1914, com a colaboração do pintor Di Cavalcanti. Perfeito? E a carta, a carta de intenções dessa revista Fonfon dizia o seguinte, para os graves problemas da vida, para a mascarada política, para a sisudez conselheiral das finanças e da intricada complicação dos princípios sociais, catemos a resposta própria. Aperta-se a sirene e Fonfon, Fonfon. Era o buzinar de um automóvel, O nome da revista, que remete à onomatopeia da buzina dos automóveis, foi desenvolvida pelo cartunista e poeta Emílio de Menezes. Então falamos um pouquinho da história da Fonfon. Eu acho que por aí a gente já tem condição de dar uma certa amplitude às nossas imagens que nós vamos apresentar. E aí, só acrescentando o seguinte, o surgimento da revista surgiu com o fim das reformas ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, promovidas pelo prefeito Pereira Passos. A reforma foi finalizada em 1906, e a primeira publicação da revista se deu em 1907. Perfeito? Então, gente, bom, é isso aí. Vamos ver um pouquinho das imagens que a gente tem aqui trabalhar e vamos começar logo aqui no Carnaval Carioca, revista Fonfon de 1917, Clube Tenente do Diabo, aspecto da feijoada supimpa, organizada pelo clube. Eu acreditava que a feijoada tinha tomado esse vulto todo mais recentemente, mas pelo visto ela já na década de 10 já era importante, Então nós temos aí o Clube Tenente do Diabo realizando a sua feijoada supimpa, organizada pelo clube. O Clube Tenente do Diabo era uma grande sociedade, era um clube carnavalesco importante aqui no Rio de Janeiro. Era, juntamente com o Democrático, com Confenianos, Pierrots da Caverna, os grandes clubes carnavalescos do Rio de Janeiro. Vamos seguir? Próxima imagem, então, que nós temos aqui, embaixador uruguaio em visita ao presidente de São Paulo. Lembrando que presidente de São Paulo é estranho, mas na verdade naquela época o governador de estado era chamado presidente de estado. Tá certo então? Só para essa explicação, Aí nós temos 3 imagens aqui da visita do embaixador uruguaio visitando o governador de São Paulo, na época chamado presidente de São Paulo. Mais uma imagem, embaixador uruguaio novamente, São mais 3 imagens desse encontro do embaixador uruguaio em visita ao presidente de São Paulo. Interessante que na época não se usava o termo embaixador, ele era chamado de ministro uruguaio em terras brasileiras. E a embaixada era chamada legação, então era legação do Uruguai em território brasileiro. Perfeito? Vamos seguir para mais uma imagem. Enlace matrimonial
Caravelli e Fontoura. Era uma característica da revista Fonfon trazer sempre essas notícias mundanas. E aí deixo claro que mundanas na época, né, se referia ao cotidiano, ao dia a dia, notas sociais, notas da sociedade, no caso aí sociedade carioca. Perfeito? Enlace matrimonial, Caravelli e Fontoura. Vamos seguir? Próxima imagem então, que nós temos aqui, é o primeiro curato maronita do Brasil. É uma postagem religiosa, né? Tem aqui 4 imagens mostrando esse primeiro curato maronita do Brasil. Vamos seguir? Próxima imagem causou a maior consternação, a morte repentina de Paulo Passos no último dia do ano findo. Filho do pranteado prefeito Pereira Passos, irmão do engenheiro Oliveira Passos, Paulo Passos morre aos 41 anos de idade, à testa de seu importante estabelecimento industrial, a qual deu o maior desenvolvimento. Paulo Passos, depois de ter estudado na Europa, voltou ao Rio de Janeiro, abraçando desde logo a carreira comercial e tornando-se um industrial de grande atividade na indústria e largueza de vistas. Espírito oculto ilhano, ele deixa numerosos amigos aos quais a sua morte causou sincera mágoa. A gente percebe uma série de palavras, né, grafadas totalmente diferentes. Um exemplo comercial com 2 M's, perfeito? E uso de palavras não tão usadas, pranteado, né? Deixe logo a carreira comercial e tornando-se industrial de grande atividade e largueza de vistas. Espírito oculto ilhano. Interessante, fotografia instantânea tomada há apenas 15 dias pela Kodak. A Kodak era quase que sinônimo de máquina fotográfica, era a maior empresa de máquinas fotográficas, né, naquela época, né? E essa fotografia feita pela Kodak foi tirada no Largo do Machado. Perfeito, então, gente, vamos seguir. Próxima imagem, festas escolares, né? Aqui nós temos 4 imagens de festas infantis, né, de crianças, então a Graded School, né, uma escola, certamente uma escola de origem inglesa. Perfeito? Rio de Janeiro. Olha que 4 imagens maravilhosas essa tomada, né? Revista Fonfon, 1917. Cinema Parisiense. Esse cinema fica ali na Avenida Rio Branco. Perfeito? E aqui nós temos uma série de imagens pequenas, mas já dá para a gente ter a noção da elegância, né, do glamour da sociedade carioca, passeando na Avenida Rio Branco, entrando ou saindo no cinema parisiense. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma imagem, então. Eu tenho agora, vamos dar uma viajadinha lá para o Rio Grande do Sul, onde a gente vai mostrar o coronel Cordeiro de Farias, comandante da 3ª Brigada de Cavalaria, e oficiais do seu Estado-Maior, quando em manobras nos campos de Quebracho, no município de Bagé. O coronel Cordeiro de Faria e oficiais do 18º Grupo de Artilharia e 11º de Cavalaria nas mesmas manobras. Perfeito? Aqui nós temos as 2 imagens e parece que esse aqui seria o coronel Cordeiro de Farias. Tá certo? Temos uma viajada até o Rio Grande do Sul, hein? Vamos lá? Agora chegamos a São Paulo, capital. A gente mostra um pouco da alta sociedade paulistana em festa. Perfeito? Elite, a burguesia, a aristocracia paulistana em festa. Um belo flagrante, uma bela imagem, né? Vamos partir, continuando em São Paulo ainda, nós temos o Clube Internacional Matinê do Dia dos Reis. Que maravilha de foto, fantástica, né? Nós estamos na revista Fonfon de 1917, estamos precisamente na capital do estado de São Paulo, perfeito? Nesse Clube Internacional, a Matinê do Dia dos Reis. Vamos seguindo então, mais uma foto, a alta sociedade paulista, grupo em que se veem doutores Souza Queiroz, Júlio Preste, Ataliba Leonel, Alberto de Oliveira, Luiz Silveira e outros. Quer dizer, é a aristocracia reunida, né? A burguesia paulistana reunida numa imagem, numa fotografia de 1917. Vamos seguindo? Seguindo então, famílias Prado, Penteado e Cunha Bueno no Trianon. No último domingo ainda estamos falando da aristocracia, da burguesia paulistana de 1917. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma imagem, a próxima imagem é o Rio Acadêmico, né? O grupo tirado por ocasião do 30º aniversário de formatura dos doutorandos de 1886, né? No Teatro Municipal, em frente ao Teatro Municipal.
Perfeito? Uma coisa que eu chamei a atenção, um detalhe importante, é que a gente tem a presença de um negro, um homem negro, que se formou em médico em 1886. São raras as fotos onde a gente tem realmente, pelo menos a imagem me sugere isso, né? Que nós teríamos um homem de cor, no caso aqui um negro, sendo que se formou em medicina em 1886, quer dizer, 2 anos antes da libertação dos escravos. Certamente, esse foi um escravo aforreado, ou filho de escravos aforreados, que conseguiu a proeza de se formar em medicina no ano de 1886. Vamos seguindo. Próxima. Aí nós já saímos de São Paulo, já passamos no Rio e vamos dar uma fugidinha em Petrópolis, no estado do Rio. Grupo de veranistas apanhados pela Kodak de Fonfon no último domingo na Praça Dom Afonso, na Avenida 15 de Novembro e na estação de Petrópolis. Novamente, né, que eu já tinha colocado para vocês, a burguesia carioca, a aristocracia carioca, né, a sociedade de alto nível, digamos assim, do Rio de Janeiro, ia veranear em Petrópolis, tá certo? Então a gente vai ver realmente uma parcela da burguesia carioca veraneando em Petrópolis. Vamos seguir? Próxima imagem então, nós continuamos em Petrópolis, grupo de veranistas apanhados pela Kodak, mesma imagem, mesmo texto, né? Na Praça Dom Afonso, na Avenida 15 de Novembro, aqui eu tenho 4 imagens desse momento, né? A elegância, o glamour, né? E a gente nota realmente que é um pessoal de um nível, né? De um nível social, né? De um bom nível social, tanto é que eles estão veraneando em Petrópolis, quer dizer, só tinha acesso, só subia para Petrópolis quem tinha condições de por lá permanecer, né? Então nós tínhamos muitas casas de veraneio. Interessante que Petrópolis era aconselhada a quem tinha tuberculose, né? Era sempre importante a pessoa respirar novos ares, e Petrópolis era usada para isso. Vamos seguir? Continuando então, nós temos mais uma foto do Rio de Janeiro, o Rio Artístico. Senhorita Lambert Coelho e suas alunas senhoritas Neves e Carvalho. Então, senhoritas alunas, né, de aulas musicais com a senhorita Lambert Coelho. Seguindo então, foto de 1917. Seguindo então, nós vamos entrar no Rio Militar, os instrutores e os novos oficiais mineiros torpedistas. Tá? É o Rio Militar, uma imagem de um grupamento, né, de novos oficiais mineiros torpedistas. Vamos seguindo então? Próxima imagem que nós temos, grupo tirado no Clube Militar depois dos assaltos de armas ali realizados em presença do famoso esgrimista Barão de São Malato, o quinto a partir da esquerda, que fez aos presentes uma demonstração prática das vantagens do novo modelo de de combate de sua invenção. Perfeito? Vamos seguir então. Próxima imagem nós temos aonde? Cinema parisiense, a elegância dos frequentadores. Aqui nós temos, né, esse cinema ficava na Avenida Rio Branco, e aqui nós temos mostrando, né, a chegada ou a saída das pessoas do cinema e sempre a elegância peculiar da nossa Avenida Rio Branco, né, as pessoas comparecendo ao cinema, e interessantes são os mosaicos, né, de pedras portuguesas nas calçadas da Avenida Rio Branco. Belíssima imagem do cinema parisiense e a sua frequência de pessoas. Muito bem elegantes, muito bem vestidas. Seguindo, mais uma imagem, Rio Social, grupo tomado na residência dos senhores Joaquim Teles, do senhor Joaquim Teles, na noite de aniversário de sua gentil filha, a senhorita Ruth. A senhorita Ruth está marcada com um X. Olha aqui o xizinho na senhorita Ruth. Era aniversário dessa, viu? Mais uma nota mundana, né? A Sociedade do Rio fazia questão de estar presente nas folhas da revista Fonfon. Seguindo então, grupo de pessoas que foram convidadas para percorrerem de automóvel a Avenida Niemeyer, construída pelo Dr. Conrado Niemeyer, e que se reuniram depois na residência do ilustre engenheiro. Perfeito? Onde a gente conhece até hoje o bairro de São Conrado. Esse bairro de São Conrado é uma homenagem ao Conrado Niemeyer, que foi o construtor da Avenida Niemeyer. Perfeito? Belíssima imagem, belíssimo flagrante, né? Nós temos um outro flagrante também, dessa mesma solenidade,
E agora, grupo de pessoas que foram convidadas para percorrerem de automóvel a Avenida Niemeyer, construída pelo Dr. Conrado Niemeyer. Então, quando a gente vê aquela igrejinha de São Conrado, sabemos que essa igreja foi feita em homenagem ao construtor da Avenida Niemeyer, Conrado Niemeyer. Perfeito? Então, gente, vamos seguir? Próxima imagem, Rio Metrópole, né? Novamente o cinema parisiense com mais 8 flagrantes, né? 8 momentos, 8 instantâneos tomados nesse cinema, né? Certamente isso aí, gente, era uma propaganda comercial, né? Então o cinema parisiense fazia essas tomadas, né? Justamente para divulgar o cinema Casa de Espetáculo. Cinema parisiense ficava ali na Avenida Rio Branco. Seguindo, próxima imagem, então, nós temos o presidente da República que teria feito um repúdio contra os países da Alemanha, né, no tempo da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial acontece de 14 a 18, e nós estamos em 1917. Perfeito? Podemos seguir então, gente? Vamos à próxima imagem. A próxima imagem que nós temos, o professor Fernando de Lemos e sua esposa, Dona Albertina Zeli de Lemos, que festejaram as suas bodas de prata, a 28 de novembro. Embaixo, os filhos do casal, Guiomar, Odete, Fernando e Eugênio. Perfeito, então, gente? Mais uma foto fantástica. É aquilo que eu falei, né? Fotos sociais, as fotos mundanas. A sociedade adorava estar presente nas revistas Fonfon. Vamos seguir? E seguindo, a gente tem um fragmento de uma propaganda, só trouxe, né, pela beleza dessa imagem, né? Uma propaganda da loção Lugolina, e você tem uma belíssima imagem retratando tudo isso. Perfeito? Então, o que a moça estaria representando, o que está sendo mostrado na escultura. Perfeito? Então, gente, mais uma imagem, eu acho que é a última imagem que nós temos agora, e finalmente voltamos à feijoada, né? Supimpa, organizada pelo Clube Tenente do Diabo aqui no Rio de Janeiro. Gente, se vocês gostaram do vídeo aula, videoaula é outra coisa. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, agradeço o seu like, agradeço a sua inscrição. Se você clicar no sininho, você será notificado sempre que nós postarmos um novo vídeo. Então fechamos aqui o Rio de Janeiro, visto pela revista Fonfon, no ano de 1917. Quer dizer, uma parcela das imagens. Eu tenho muito mais imagens. Eu devo ter 10 vezes mais imagens, mas eu ainda não as preparei. Não houve tempo ainda de fazer isso. Perfeito? Espero o seu like, espero o seu comentário, espero que você compartilhe com seus amigos. Tragam seus amigos que gostam também de recordar fotos antigas, né? Tragam para o nosso grupo, se inscrevam no nosso canal. É isso aí, gente. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.